E vamos então elevar nossos pensamentos, certos, seguros de que os espíritos amigos aqui estão e companheiros que, como nós, estão buscando conhecer mais aprofundadamente a doutrina, que estão todos aqui. E em nome de Jesus, nós elevamos um pensamento para agradecer. Agradecer a Jesus por ter recebido e estar conduzindo até hoje esse planeta. Agradecer a Deus pelo universo onde estamos. Agradecer aos espíritos amigos que têm trabalhado diuturnamente para que possamos ter esse ambiente, essa ambiência agradável. Agradecemos a Jesus novamente por podermos ter chegado aqui e aqui estamos, preparados para ouvir a palestra do orador desta noite. E pedir ao Mestre que permita que os espíritos amigos possam intuir esse orador para que ele traga os ensinamentos do Mestre, seja em forma de parábola, enfim, como Jesus tanto ensinou, através de parábola, seja de uma forma leve ou nem tanto, mas o importante é recebermos os ensinamentos do Mestre. Obrigada, Jesus. Eu queria mostrar o livro. Nós estamos fazendo o estudo em cima deste livro. Esse livro, ele foi feito pelo Richard Simonetti, para as pessoas que estão presas. Daí o título é Fugindo da Prisão. Mas o tema é espírita. E se a gente analisarmos só o título Fugindo da Prisão, a gente entra em contato com a prisão que nós temos dentro de nós. E cada capítulo é tratado de uma forma. Então, quem estiver interessado, é um livro muito leve, muito simples. Fugindo da Prisão, de Richard Simonetti. Agora, sem mais delongas, vamos passar ao companheiro que vai falar para nós. Obrigada, Ramon. Agradeço. Uma boa noite a todos. Boa noite. É muito bom estar aqui novamente, fazendo um trabalho em prol, embora pequenino, mas em prol do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, do esclarecimento e do consolo, que é o propósito que a doutrina espírita tem para com a gente. Esse tema, em primeiro momento, parece um pouco pesado, né? Porque tem algumas palavras aqui que trazem um peso, tem informações de muito tempo que veio assombrando a cabeça da gente, principalmente essa palavrinha aqui, ó, demônio, né? A mente vazia é forja do demônio. Então, antes da gente falar sobre o tema, sobre uma visão espírita, vamos dissecar um pouco o que significa isso. Esse ditado é muito comum, todo mundo já ouviu: mente vazia, oficina do diabo. Esse é o ditado conforme nós conhecemos hoje em dia. Richard Simonetti faz um trocadilho aqui, dizendo que é forja, e forja nada mais é do que oficina. Oficina de serralheria, né, de ferraria, que o demônio, tomando posse dessa oficina, vai fazer do ferro o aço. Isso numa serralheria. Imagina que o ferro é a matéria que nós alimentamos mentalmente, que se não trabalharmos bem, ela vira aço. E uma vez virou aço, eu não vou falar mais na frente, porque senão perde a graça da palestra. E aí a gente vai avançando, dizendo que é um ditado popular. A gente está cansado de repetir vários ditados populares por aí, né? A gente repete um monte. E um desses, principalmente os nossos pais, nossos avós, diziam: vai fazer alguma coisa, menino, que mente vazia é oficina do diabo. Né? A gente repete um monte de coisas, mas não reflete a respeito. E o objetivo nosso hoje é justamente trazer uma reflexão a respeito desse tema e entender o que tem a ver isso com a doutrina espírita. Afinal de contas, os espíritas falam de reencarnação, falam de mediunidade, falam de vida em outros planetas, deuses, evolução.
mas não fala de mente vazia, oficina do diabo. Então vamos entender o que Richard Simonetti quis trazer com isso. E, para quem acreditava que demônio existia, lamento informar, não existe. Não existe. Tá? Demônio, na verdade, é uma palavra grega, que vem do grego, que significa daimon, que significa, em português, gênio. Então, quando a gente fala um gênio, a gente não está classificando se ele é bom ou mal, né? E o espírito, ele também tem a sua características de bom ou mal, conforme a sua evolução. E quando a igreja veio trazendo uma série de conceitos em cima dessa palavra, acabou ficando somente com o conceito de que o espírito demon, é o espírito ruim. E é esse exatamente que o ditado se refere. Mas demônio, no sentido de ser um ser devotado eternamente ao mal, não faz sentido para nós, espíritas. Uma vez que crendo que Deus, sendo soberanamente justo, bom, onisciente, onipresente, jamais criaria um ser devotado eternamente ao mal, né? E eu lembro muito quando eu era garoto, lá em Barbacena, e eu era evangélico. E aí eu costumava ouvir que ia para o inferno se fizesse A ou B, que tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. E quando eu fui alcançando a adolescência, eu comecei a pensar, bom, Deus sabe se Deus é onisciente, Ele sabe de tudo, do passado, do presente e do futuro. E aí eu pensava comigo assim, bom, se Ele sabia de tudo, diziam que Ele criou o tal do Lúcifer. E aí eu pensava assim, bom, se Ele criou um ser e sabe o que vai acontecer no futuro, logo, Ele saberia que esse ser se voltaria contra Ele. E eu sou um pecador, e eu vou para o inferno. E Deus seria justo em criar um ser que vai arrastar 6/5 da terra, a 6ª parte da terra para o inferno, sabendo que a maioria não ia conseguir resistir às tentações que a gente vê por aí, né? E aí eu fiquei questionando. Graças a Deus conheci a doutrina espírita, que veio trazer luz a esse conhecimento. Mas sem mais delongas, vamos avançando um pouquinho. Demônio não existe. O que ele diz aqui são espíritos devotados ao mal. E a gente vai ver que relação tem estar com a mente vazia e esses espíritos devotados ao mal. Para começar, eu vou contar uma historinha que eu vi, que eu achei bem engraçada e bem pertinente até com o tema. É um conto que fala de uma família num estado do Nordeste. E a mulher era muito trabalhadora. Ela é aquela mulher que não consegue ficar parada. Ela, de manhã, acorda às 6 da manhã, vai fazer o café, faz isso, faz aquilo. Aquela típica família tradicional de antigamente, onde hoje o homem trabalha, acorda cedo, faz café, arruma a casa, lava a louça, não é? Não é? Lava roupa também. Lava roupa. Lá em casa eu falo que eu não lavo roupa. Quem lava é a máquina. Né? Eu só coloco dentro dela. Então, assim, aquela família tradicional lá do Nordeste, onde o homem trabalhava as tarefas mais duras e a mulher com as tarefas domésticas, né? E aí, só que a mulher era muito ativa, muito ativa. E aí ela fazia comida, fazia café, cuidava das crianças, fazia tudo. E o homem era aquele cara preguiçoso. Ele só ficava sentado no sofá e não fazia absolutamente nada. Era daquele que, se a mulher passasse, se ele estivesse vendo futebol, falava assim: ô mulher, traz uma cerveja pra mim aí, que eu estou vendo aqui a cena que vai acontecer um gol aqui do meu time. E aí ele ficava vendo televisão, ficava lendo jornal, sem fazer nada. E a mulher trabalhando, sem caridade nenhuma com a mulher, nem para dar uma forcinha para ela. E aí, uma vez a mulher chegou e falou assim para ele: marido, vai lá, marido, ajuda lá as pessoas que estão trabalhando no pasto com as vacas, vai ajudar a alimentar as vacas, vai ajudar a pastorear as vacas lá, porque ela precisa da tua ajuda. Se você não ajudar, o rapaz que está lá vai ficar o dia inteiro e não vai terminar. E aí ele falava assim: não, já deixa que ele cuida sozinho, se eu for para lá eu vou atrapalhar, sabe como é, né? Essas vacas são todas sujas, aí eu vou ter que tomar outro banho, afinal de contas banho é só sábado, e aí eu não quero ficar atrapalhando também o trabalho dos outros. E aí ela, tá, né, fazer o quê? É o marido, ele é que manda, antigamente, né? Hoje em dia as mulheres é quem manda. E aí
ela saía meio isolada e tal. Passou e falou assim: marido, tá vendo lá, tá na hora de colher o café. Vai lá, colhe o café pra gente. A gente está precisando moer um café aqui para fazer um café gostoso. Você não gosta de tomar um café à tarde? Então, se não tiver o grão aqui pra gente moer, a gente não vai conseguir fazer o café. E aí ele falava assim, olha, mulher, olha o tempo como é que tá, mulher. Daqui a pouco vai cair um toró daqueles. E se eu for para lá, eu vou pegar um resfriado, vou pegar uma gripe. E não vai adiantar nada, porque os cafés vão cair todos, e aí vai se perder. E a mulher ficava indignada com aquilo, né? Aí ela mesma ia lá, colhia o café, pegava a chuva e tal. Terceira vez, a mulher pediu novamente. Tinha um vizinho, um idoso, bastante idoso já, carregando um peso. E a mulher viu aquilo, tinha um coração bom, né? Ela era espírita, ela tinha um coração bom. Aí ela olhou assim, tadinho do seu Manel, tá carregando aquele peso lá, ele tá precisando de ajuda. Meu marido aqui, forte igual um touro, eu vou pedir para ele ajudar. Marido, olha lá seu Manel, quando está conseguindo carregar aquilo lá, o negócio está quase caindo com ele. Ele está precisando de ajuda, vai lá marido, ajuda seu Manel. Aí ele olhava assim, Deus me livre mulher, essa molecada aí cheia de força, mais forte do que eu, consegue levantar um boi, pede para a molecada ajudar, eu não vou fazer nada. Aí a mulher não aguentou, ela deixou de ser espírita naquele momento e falou assim, mas que homem preguiçoso, seria bom mesmo que ele fosse enterrado vivo, para não ter que fazer nada mais. Aí o marido olhou assim, seria uma boa ideia, eu não ia precisar fazer mais nada mesmo, ia ficar lá embaixo da terra, com as minhoquinhas, com as raízes das plantas, servindo de alimento para a terra. Aí ela, então você quer ser enterrado vivo? Eu quero ser enterrado vivo. E aí ele preparando lá aquele cortejo, na cidade, né? Todo mundo chorando, cantando, aquelas músicas bem tristes, rezando. E aí passa um compadre e fala assim, oxe comadre, quem é que tá aí, quem é que vai ser enterrado agora e quem é que está nesse caixão? Aí a comadre fala, é o meu marido, seu compadre, mas ele morreu, ninguém me falou nada, podia ter me avisado para eu poder ajudar em alguma coisa, se tivesse alguma necessidade. E aí ela falou assim, não, ele não morreu não, ele está vivo. É porque ele prefere ser enterrado vivo a trabalhar. Mas como, comadre? Não pode, ele precisa estar vivo. Faz o seguinte, eu vou dar uma saca de feijão, umas 6 pencas de banana para ele, e vou dar umas rapaduras também, né? Porque açúcar, né? Dá energia para a gente poder trabalhar. Aí o compadre levanta assim do caixão e pergunta, ô compadre, esse feijão já está debulhado? Aí ele fala, tá não, compadre. Compadre, e essas bananas, tá descascada já? Tá não, compadre. Compadre, e essa rapadura já está cortadinha ou vou ter que cortar ela todinha? Tá não, compadre, vai ter que cortar. Aí ele olhou assim, vamos seguir com o inteiro. O que a gente traz nessa pequena história? A preguiça, ela gera ociosidade. E a ociosidade não é bom para ninguém. Não é bom para nós, que se ficarmos ociosos, e a gente vai ver que existem tipos de ociosidade. Não é bom para quem nos cerca, porque a gente sobrecarrega as outras pessoas. E não é bom para ninguém, né? A gente não vai ser enterrado vivo, eu espero que não. E a gente precisa ter ação nesses momentos. É preciso saber, portanto, que existem tipos de ociosidade, sim. Né? Tem aquela ociosidade que é uma ociosidade saudável. Eu, por exemplo, trabalho com informática. No segmento que eu trabalho, existe uma função que é web designer. É aquele que faz o layout do site. Vamos dizer, o artista plástico do século XXI. É aquele que faz o negócio acontecer bonito, dá o corpo para os sites, para os sistemas, enfim. Esse trabalho criativo, ele não adianta a gente querer forçar que a pessoa trabalhe o tempo todo, 12 horas por dia, e fala assim, cria isso, cria um layout bonito. Não adianta que não vai criar. Existe um momento que a gente chama de ócio criativo. Não é aquele ócio onde a gente vai parar para fazer nada. É aquele ócio que a gente para refrescar a mente, para ver se a gente recebe algumas ideias boas, para fazer um trabalho melhor, né? De repente algum amigo espiritual diz alguma coisinha,
né? O artista plástico, o escritor e tantos outros trabalhos que envolvem criatividade necessitam desse momento de ociosidade. Existe a ociosidade, entre aspas, das pessoas mais idosas. Kardec pergunta num livro se o repouso é digno. Eu não me lembro exatamente como é a questão e o número, mas que fala se o repouso é necessário. E os espíritos falam, sim, o repouso é necessário, uma vez que o corpo tem as suas forças. E chega um momento da vida que as forças diminuem. E aí é por isso que os jovens, os mais fortes, precisam trabalhar em prol, usando a força para esses outros. Mas a mente continua, né? A mente continua trabalhando. A gente, às vezes, pode não usar do mesmo vigor físico para executar tarefas que antes eram muito pesadas, mas a gente pode usar para outros tipos de tarefa, né? A gente tem tantos exemplos aí que a gente pode falar um pouquinho mais à frente. Mas a ociosidade que a gente está falando é aquela ociosidade negativa. É aquela onde a pessoa não quer fazer absolutamente nada. E a gente vai fazer uma separação mais à frente, que existe a ociosidade onde a pessoa fisicamente não quer fazer nada, e o nosso propósito principal aqui é a ociosidade espiritual, onde a pessoa quer assim, estou bem aqui, quero continuar do jeito que eu sou, não quero mudar nada. A gente vai ver o que a gente pode desenvolver em cima disso. Mas essa ociosidade ruim, ela se disfarça de várias formas. Ela se disfarça de cansaço. Eu mesmo, quando era pequeno, eu lembro. Eu tinha acabado de acordar. Eu estudava à tarde, sempre estudei à tarde, a vida inteira. E a minha mãe falava, meu pai falava assim, você só vai brincar à noite, quando voltar do colégio, se ajudar a sua mãe de manhã e estudar pelo menos 1 hora. Aí eu, acabando de acordar, falava, pai, mas eu estou cansado, pai. Eu não quero fazer nada. Balela, né? Preguiça, eu não queria fazer. Não porque estava cansado, não porque as atividades eram chatas mesmo, tá? Para nós. Eu não gostava mesmo de fazer. Hoje eu tenho que fazer obrigado, né? Senão a minha mulher já viu. Existe aquela outra ociosidade que se disfarça em necessidade de repouso. É aquela assim que você convida uma pessoa para fazer alguma coisa e ela fala assim, eu não quero fazer nada não, sabe como que é, né? Eu trabalhei muito, trabalho o dia todo sentado, o dia foi super tranquilo. Eu trabalhei muito o dia hoje, meu chefe, buzinou no meu ouvido o dia inteiro, eu preciso descansar. E aí, se você for avaliar, se a pessoa abrisse o coração de verdade, você veria que ela não quer fazer o trabalho, né? Então é outro disfarce que essa ociosidade tem. Ela também se disfarça de exaustão, né? Tipo, eu estou exaurido, eu não consigo levantar um lápis mais, porque eu já trabalhei demais, eu fiz isso, fiz aquilo. Mas o que você fez? Eu pulei os 5 dias de carnaval direto, sem dormir. Então é justo, né? Não estava um pouquinho cansado mesmo. Então, assim, essas são as formas que a ociosidade, ela se disfarça. Ela se disfarça de várias formas, né? Dentre elas, essas que eu comentei. E o ocioso, a pessoa que quer ficar na ociosidade, deixando a mente vazia para os espíritos inferiores, elas não querem assumir tarefas, né? Elas fogem das tarefas nobres, né? Quando a gente chama assim, fulano, vamos fazer o seguinte, vamos fazer visita a um asilo? Aí a pessoa fala, não, vamos, legal, né? Aquele cara sociável, né? Ele fala assim, não, vamos sim, é um trabalho legal, né? Vamos fazer o bem, está na moda fazer o bem hoje. Vamos sim. Quando é? Domingo. Domingo? Qual horário? Bom, a gente tem que estar lá às 8 da manhã. Poxa, 8 da manhã e a minha balada de sábado? A minha balada de sábado eu vou perder, eu vou ter que sair cedo para chegar em casa, dormir cedo, acordar cedo, tomar café cedo para chegar lá, para ficar ouvindo os velhinhos falarem? Não, eu não vou não. Não quer, né? É aquele tipo que a gente foge das tarefas nobres. Outra característica, eles não querem assumir responsabilidades. Isso é forte, né? Às vezes a gente pega algumas tarefas, mas essas tarefas sempre têm responsabilidades, né? E as responsabilidades, elas não são só das coisas boas. Por exemplo, eu quero fazer palestras, né? Foi um desejo meu, estou falando só de experiências próprias, né? Para que sirva de exemplo para vocês. Eu falei assim, um dia eu estava sentado aqui, umas primeiras vezes que eu vi o Ceará,
assim, eu quero fazer palestras, eu gosto dessa coisa de falar, de difundir o conhecimento, divulgar o que foi bom para mim, passar para as outras pessoas também. Eu falei, vou fazer. Aí procurei como fazer palestras. Fui lá no Google. Aí o Google me deu um monte de orientações. Aí eu fiz um cursinho, fiz aquilo outro, aí eu comecei, esse negócio de fazer palestra é muito difícil. Tem que se preparar, tem que estudar, tem que ler. E às vezes a pessoa fala assim, 2 dias antes da palestra, fala assim, olha, você tem uma palestra para fazer amanhã. Não é o caso, ela passou bem antes da palestra. Eu fui estudar, não foi o caso. É aquela coisa assim, que é pega de surpresa, né, Edil? Né? No sábado, assim, a pessoa chega e fala assim, olha, o orador faltou, você pode fazer uma palestra hoje para mim? Aí você assim, tá, né, vou fazer o quê? Não tem como negar, tal. Aí você estar preparado para o trabalho o tempo todo. Esse é o tipo de responsabilidade que a gente não percebe, às vezes, nas tarefas. Então tem muita gente que olham determinadas tarefas e fala assim, não, eu quero fazer isso. Mas eles não querem fazer pelo amor à causa. Eles querem fazer pelos louros que se colhem. E às vezes pela vaidade, né? E às vezes as pessoas... Eu me lembro muito de uma fala, se eu não me engano, foi de Raul Teixeira, de volta, eu não me lembro, que falava sobre a mediunidade de Chico Xavier. Pessoas falavam assim, não, a mediunidade de Chico Xavier é fantástica, você viu lá o filme? Nossa, Emmanuel falando com ele, aquelas coisas bonitas, ele escrevendo vários e vários livros, sendo conhecido mundialmente, praticamente, né? Escrevendo em diferentes línguas que o próprio médium desconhecia. E aí a gente pensa assim, aí começa, viu o filme, agora eu sou espírita, vou entrar numa reunião mediúnica e vou começar a estudar. Começa a estudar, e aí já quer receber Francisco de Assis, Bezerra de Menezes, né? Os espíritos nobres. E aí a gente fica naquela, tá, é bonito receber Bezerra de Menezes? É bonito receber os espíritos nobres? E os espíritos sofredores? Né? Que é aquele trabalho que ninguém fala. É aquele trabalho que às vezes a gente sai de uma reunião mediúnica exaurido, com aquelas energias, né? De tanto que a gente se doou, a gente precisa dormir pelo menos umas 24 horas para poder se recuperar. Isso, está disposto a abraçar? E as outras consequências do trabalho bem feito, do esforço do trabalho? A gente está disposto à dedicação? Mas eu trabalho de 9 às 18, não tenho tempo para fazer isso. Será que você está disposto a abrir mão de um lazer para trabalhar na causa do bem? Né? São perguntas que a gente deve se fazer. E aí Divaldo, o Raul falava assim, todo mundo quer ser médium, quer ser igual Chico Xavier, mas todo mundo quer começar por onde Chico terminou. Né? Ninguém quer tomar uma facadinha na barriga, né? Da madrasta igual ele tomava. Né? Todo mundo quer terminar, não, já espírito de luz, espírito puro. E esquece que existe um trabalho por aí. E a pessoa preguiçosa, ela, quando se depara com isso, ela, isso aí eu não quero não. Mas eu quero ser conhecido no movimento espírita, eu quero ser conhecido na minha escola, no meu trabalho, na minha igreja, onde quer que seja. Mas e o trabalho, esse que fica nos bastidores, quando a gente se dá conta que existe esse trabalho, ele precisa ser feito, a gente recua. E essas pessoas, nós, né, escolhemos às vezes determinadas tarefas, né? A gente chega num determinado lugar e fala assim, não, eu quero trabalhar essa atividade aqui. E não há mal nenhum em escolher a tarefa que nós nos identificamos, né? Uma vez que você faça isso com responsabilidade, com carinho, com amor, né? E faça de coração. Mas existe aquele que não é bem assim. Chega num centro espírita, por exemplo, um dirigente espírita chega e fala assim, fulano, eu gostaria de te convidar para fazer essa tarefa. Você pode a qualquer momento dizer não, ninguém está te impondo. Mas é um convite. Verificou que você tem aquelas habilidades, e aí a pessoa te faz o convite, e aí você pensa assim, eu não quero fazer essa não, quero fazer aquela lá. Aí o dirigente pensa, mas um trabalhador vai ajudar, tá bom, faz lá aquela lá. Foi aquilo que você escolheu. Passa 2 meses de trabalho, cadê fulano? Ih, sumiu, largou pela metade. Por quê? Viu o trabalho dos bastidores, que não é só colher os louros, e aí começa a ter dificuldades, né? E essas pessoas também só sabem cobrar dos outros. Isso é muito comum no ambiente de trabalho, né? Às vezes a gente vê algumas pessoas que fazem menos, não vou dizer que não fazem nada,
mas fazem menos e ficam se encostando naqueles que fazem um pouquinho mais. E ainda tem aqueles que têm a cara de pau de chegar: ô fulano, não é seu chefe? Fulano, você não fez aquilo ainda? E a gente olha para ele assim e fala: Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Eu sou um espírita e eu não posso falar outra coisa senão Deus te abençoe. Né? Então, são pessoas que só sabem cobrar dos outros, só sabem cobrar, mas fazer que é bom, necas. É aquelas pessoas que só reclamam, né? Não fazem nada e só reclamam. Aí a gente pergunta: fulano, eu adoro essa pergunta. Depois que eu ouvi essa pergunta, eu me tornei uma pessoa extremamente chata. Quando as pessoas começam a reclamar, eu pergunto assim: fulano, o que você vai fazer para mudar isso? Adoro essa pergunta. Todo mundo cala a boca. Quase todo mundo, né? Tem uns que respondem, mesmo assim. Mas eu paro de discutir porque sabe como é, não leva a nada. Existem aqueles também que, apesar de ociosos, se tem um discurso envolvente, mas totalmente vazio, e arrastam aquelas pessoas. Isso é chamado no trabalho, por exemplo, em outros lugares também, de rádio peão corredor. Isso é aquele tipo de situação onde no trabalho, isso às vezes acontece. Eu tive uma situação recente lá no trabalho assim. Tinha uma peça no trabalho, um colega nosso, que estava muito insatisfeito. Uma insatisfação um pouco infundada, mas ele tem o direito de ficar insatisfeito. E aí ele tem um discurso bonito, uma palavra forte, envolvente, e aí começa, perto do cafezinho, chega outro: tá vendo fulano lá? Não faz nada, só sabe cobrar, não deu aumento pra gente, e fez essa avaliação aí, não deu resultado nenhum, que não sei o que, blá, 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 blá. Aí começa a gerar aquele motim. Aquelas pessoas todas começam a ficar infectadas por essas ideias vazias e infundadas, e começa a prejudicar o andamento do trabalho. Esse é o pior tipo que existe, porque ele não fala só de si, ele arrasta as pessoas, e a gente vai ver que isso é extremamente perigoso, principalmente no ambiente religioso, espiritual, queria dizer. A Graça estava comentando aqui da necessidade da gente manter um pensamento elevado, né? Contribuir para uma boa psicosfera na hora que está indo para o passe, não só na hora que está indo para o passe, na hora que chega, contribuir com pensamentos bons, elevados, para que os espíritos possam utilizar a matéria mental positiva e trabalhar ao nosso favor, ao favor dos amigos desencarnados que estão aqui ouvindo a gente também, aprendendo um pouquinho. E quando a gente abre brecha nesse tipo de situação, principalmente com falatório, falando de um aqui, falando de outro ali, a espiritualidade inferior, ela também é organizada assim como a superior. A diferença é que eles são impostos a fazer daquela forma. A superior é organizada e as pessoas estão lá por livre e espontânea vontade. E quando essa espiritualidade inferior começa a perceber: olha ali, aquele que está arrastando aqueles incautos ali, vamos fazer o seguinte, vamos fomentar um pouco mais aquela discussão. E aí começa um falatório daqui, aí começa a falar mal de A, falar mal de B, falar mal de C. Quando vê, existem os famosos ataques aos grupos espíritas, evangélicos, católicos, e às vezes por uma imprudência e invigilância nossa, porque a nossa mente estava vazia, só reclamando, a gente acaba permitindo esse tipo de influência negativa. Então, qual é a responsabilidade de todos nós? Não só do dirigente espírita, do palestrante, da pessoa que está na livraria, na administração. Não são só esses que têm os, entre aspas, cargos aqui dentro do centro espírita, essas ocupações, que têm que ter essa responsabilidade. Somos todos nós. Isso já fica uma lição para a gente, né? A respeito da mente ocupada com coisas boas. Avançando um pouquinho, tem uma historinha muito legal, eu vou ler para vocês textualmente, que é o seguinte: a tecnologia... Eu sempre falo isso, eu trabalho com tecnologia, mas ela nunca me ajuda na hora que eu preciso. Isso. É uma historinha bem legal, né? Essa coisa de ociosidade, deixa que eu deixo, não, fulano vai fazer, eu pensei que você ia fazer, mas eu não fiz, e por que você não fez? Não tem aquela coisa? Que é assim: esta é uma história sobre 4 pessoas: todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém.
havia um grande trabalho a ser feito, um grande trabalho, e todo mundo tinha certeza de que alguém ia fazer. Qualquer um poderia tê-lo feito, mas ninguém o fez. Alguém se zangou, porque era um trabalho de todo mundo. Todo mundo pensou que qualquer um podia fazer, mas ninguém imaginou que todo mundo deixasse de fazê-lo. Ao final, todo mundo culpou alguém, quando ninguém fez o que qualquer um podia ter feito. Né? É mais ou menos o que acontece com a gente, né? É a famosa deixa que eu deixo. Não, fulano vai fazer, ele é mais apto do que eu, né? Aquela culpa. São aquelas defesas, aqueles desculpinhas que a gente dá, né, para não fazer as coisas. E o ocioso, ele foge dos trabalhos, e agora entrando mais efetivamente na parte espiritual da coisa. Os trabalhos que evoluem o espírito, esses, os ociosos espirituais não fazem mesmo. A gente vê na doutrina espírita que os espíritos nunca regridem, mas eles podem estacionar. E estacionar é muito ruim. É muito ruim. A gente fica à mercê de influências negativas, a gente fica à mercê de obsessões, a gente vai falar um pouquinho disso, a gente fica à mercê de tanta coisa ruim, que é melhor, dá tanto trabalho ficar parado, que é melhor a gente se movimentar. Gente, então a gente vê que as pessoas que são ociosas, elas preferem os trabalhos servis, são aqueles trabalhos onde alguém está dizendo, faça isso, faça aquilo outro, trabalhos de ordem material, do que efetivamente o trabalho de ordem espiritual. Quando uma pessoa convida a gente para ir para um centro espírita, né, vamos ouvir uma palestra, fala lá sobre ociosidade, e acho que isso daí pode ser bom para a gente. E aí a pessoa fala assim, não, eu não posso, eu não tenho tempo para essas coisas, porque eu estou cheio de trabalho para fazer em casa, que eu levei para casa. Elas preferem o trabalho de ordem material, aquele trabalho que não enobrece o espírito, no sentido de trazer conhecimento, trazer consolo para a nossa alma, trazer elevação moral, preferem os outros tipos de trabalho do que esse. Né? Então essa é uma atenção que a gente tem que ter. E aí, esses trabalhos que a gente vem falando de elevação de espírito, o que é? Quando a gente fala trabalho, e aí fazendo rapidamente, recorrendo ao livro dos Espíritos, na lei de trabalho, ele pergunta, o que é o trabalho? Né? E os Espíritos respondem que o trabalho é toda a ocupação útil. Trabalho não é só levantar de manhã, ir para o trabalho, trabalhar de 9 às 18, ou de 9 às 20 horas, e voltar para casa, dormir. Não, trabalho é toda a ocupação útil. Então você pegar um livro que tem um conteúdo moralizante, e você refletir a respeito daquilo, é trabalho. Você ajudar uma pessoa que está precisando atravessar a rua, é trabalho. Você trabalhar num centro espírita, é trabalho. Você visitar um asilo, visitar um orfanato, é trabalho. Você emprestar os seus ouvidos, isso é uma coisa difícil, porque às vezes o trabalho material é mais fácil. Emprestar os seus ouvidos para quem precisa desabafar, é um trabalho. E isso a gente, às vezes, tem certas dificuldades. Né? É uma coisa difícil, porque a gente pensa, eu vou ficar ouvindo desgraça dos outros? Né? Mas quando a gente está precisando falar desgraças, a gente tem um ouvido, a gente tem um ombro, e a gente repete, mas não reflete, a respeito daquele mandamento, fazer aos outros o que gostaria que fizesse contigo. Né? Então, quando alguém pedir os nossos ouvidos, ou pedir o nosso ombro para chorar um pouquinho, vamos ceder, não custa nada. Às vezes a gente não precisa dizer nada. A gente basta que a gente faça uma prece. Não precisa fazer prece em voz alta. Só elevar um pensamento e pedir a Deus que console aquela pessoa, que dê clareza para aquela pessoa enfrentar as dificuldades que ela precisa enfrentar. Isso já é um trabalho, nossa, se todo mundo fizesse isso, o mundo seria muito, muito, muito diferente do que é hoje. Né? Então esse é um trabalho que a gente pode começar a fazer, não lá no asilo, no orfanato, não. Às vezes a gente está dentro de casa, nosso pai, nosso filho, nossa companheira, nosso companheiro, está precisando ouvir umas palavras.
E aí a gente prefere ficar sentado no computador, navegando no Facebook, né? Gerando audiência para o Mark Zuckerberg, ficar mais e mais rico, enquanto tem alguém dentro da sua casa precisando de uma palavra de consolo, de carinho, né? De um apoio emocional. É um trabalho. É fácil? Não. Porque para dar esse tipo de suporte, a gente precisa estar fortalecido. E para estarmos fortalecidos, precisamos estudar e precisamos refletir a respeito do que estudamos e, se possível, praticar. É fácil? Não. Muito difícil. Mas a gente deve se esforçar. Agora, ninguém pode sair daqui dizendo que não sabia. O culpado sou eu, né? Agora a gente vai ter que procurar fazer o bem. Já entrando na conclusão, no livro Fugindo da Prisão, um livro assim, a gente pode entender prisão de diversos aspectos, né? Mas o Richard Simonetti conta uma situação que é a seguinte: tinha um soldado, uma tropa inimiga, que teve o seu soldado capturado. Vamos fazer assim, a tropa do Brasil, que é a tropa boa, e uma outra tropa lá qualquer, né? E aí as tropas brasileiras pegaram um soldado como prisioneiro, né? O soldado do outro país lá como prisioneiro. E esse soldado tinha informações estratégicas que podia botar a guerra, acabar com a guerra, no sentido de não ter mais guerra, né? E o Brasil queria acabar com a guerra. Afinal de contas, nós somos o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Queríamos acabar com a guerra. E aí ele queria, de qualquer jeito, tirar as informações desse soldado. Qual é a técnica que vocês acham que nós, brasileiros, utilizamos para poder obter as informações dos soldados? Alguém se arrisca? Suborno. Como? Suborno? Bom, não sei, a moeda dele é diferente. Não ia adiantar muita coisa. Tortura? Prisão? Bater? Será que isso funciona? E existem aqueles, principalmente aqueles japoneses, né? Eu morro, mas não falo. Né? A disciplina japonesa é dessa forma. Quem viu aquele filme Cartas de Ojima, os soldados japoneses iam ser capturados, eles preferiram morrer com uma granada ao peito do que serem capturados, né, pelos americanos. Então, qual é a técnica que seria utilizada? Seria uma boa, mas ele é patriota, ele não ia aceitar. Debedar o cara. Hã? Debedar o cara. Debedar, é. O que Richard Simonetti fala? E aí eu concordo com ele, que isso não funciona. Porque se o soldado for aquele soldado, né, não vou falar, eu morro pelo meu país, mas eu não vou dar o ouro pro bandido. Ele vai morrer e não vai te falar nada. Você pode bater, torturar, deixar ele com fome, que ele não vai falar nada. Sabe qual é a técnica que utilizava-se na guerra? Pegava o soldadinho, botava ele numa prisão solitária, com condições péssimas de higiene, com condições péssimas de alimentação, e ficava lá semanas e semanas e semanas e semanas e semanas, sem fazer absolutamente nada, sem ver a luz do sol, sem ver a luz da lua, sem ver absolutamente nada. Terminado aquele ciclo, eles tiravam os soldados de lá. Vocês imaginam como que o soldado saía de lá? Enlouquecido, ensandecido, fora de si. Era outra pessoa. Ele esqueceu todos os juramentos que ele fez. Ele estava tão fora de si que qualquer coisa que se perguntasse a ele, ele ia responder. É igual o soro da verdade, né? Tem lá. Ele ia responder. Então, por que ele respondeu? O que ele fez durante esse período? Nada. Absolutamente nada. Isso vai tirando as nossas defesas, tirando as nossas forças e abrindo diversas brechas para truques psicológicos que outras pessoas podem utilizar contra nós, né? E aí a gente vai fazer um paralelo que a mente vazia abre as portas para obsessão. Isso é um problema sério. Obsessão, o que é? Existem várias formas, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, auto-obsessão, de encarnado para encarnado. Mas vamos falar da obsessão simples, como a gente conhece, do desencarnado para um encarnado, né? Como a gente costuma se referir assim. Quando a gente está com a mente vazia, e nós não somos santos, nós temos as nossas más tendências, nossas más inclinações,
que estamos no esforço para melhorar a cada dia. Cada um com sua dificuldade, né? No esforço empreendido para melhorar. Afinal de contas, o verdadeiro espírita se conhece pelo esforço que empreende para se melhorar, né? Quando a gente está com a mente vazia, surge, brota. Por exemplo, se a pessoa tem o vício da bebida. A pessoa está com a mente ocupada, trabalhando no bem, trabalhando com o seu trabalho normal, né, de 9 a 18 para o seu salário. Enquanto isso, ele não pensa em nada disso. Ele só pensa no bem que tem que fazer, no trabalho que ele tem que exercer, no salário que ele tem que ganhar, na comida que ele tem que botar dentro de casa para sustentar a família. Mas a partir do momento que ele para, aí começa aquela coisa assim: você não está com a sede? Mas faz conta que eu sou obsessor. Eu tenho prática nisso. Eu sou obsessor. Você não está com a sede? Aí a pessoa começa a pensar assim: poxa, eu estou com sede. Aí ele: mas não é sede de água. Aí a pessoa: acho que eu vou tomar uma cervejinha. Aí é aquela coisa, é o primeiro gole. Tomou o primeiro gole, ele estava em tratamento, recaída, né? As tendências ele já tinha. Isso não estou falando de um vício conhecido, né? De um vício que a gente conhece. Mas existem uma série de outros vícios: o vício da mentira, o vício da maledicência, o vício da sexualidade, enfim, diversos outros vícios que nós temos, porque não somos perfeitos. A gente está se melhorando, está procurando, né, iluminar as nossas sombras. E aí a gente entra numa ociosidade e aí começa a brotar isso na nossa mente. E por a gente não ser nenhum Jesus Cristo, nenhum Bezerra de Menezes, né, com espiritualmente forte, a gente acaba cedendo. E às vezes a gente cede, e para recuperar às vezes é difícil. Às vezes a gente tem que empreender um esforço, olha, gravíssimo, fortíssimo, para conseguir sair daquela condição que a gente estava. Então, a obsessão muitas vezes se dá por uma mente ociosa. E quando a gente fala assim, só há obsessão porque a pessoa se deixa obsidiar. É verdade. Faltou oração e vigilância. Como Jesus dizia, vigiai e orai, né, para não caíres em tentação. Porque ele sabia a natureza humana, das dificuldades, de tudo isso, e já nos dava essas informações há muito tempo. Né? Então é uma coisa que a gente deve ficar bastante atento. Outras questões, e aí de ordem física, né? Quando a gente fica com a mente vazia, o nosso espírito não trabalha, não gera os pulsos elétricos necessários para que a gente possa ter uma saúde equilibrada, orgânica mesmo. Né? O nosso perispírito começa a adoecer também. Né? E começa a trazer um monte de problemas. Problemas de saúde como depressão. E é constatado que a depressão é ociosidade também. Né? Existem diversas formas, algumas formas de depressão, onde uma delas é orgânica mesmo, onde tem problemas físicos, vamos dizer assim, no cérebro, onde a pessoa precisa entrar com medicamento. E existem aquelas onde que a gente, vem cá, obsessão, vem cá comigo, a gente abraça, por invigilância nossa. Né? Então a gente tem que ficar atento. Falta de exercícios físicos, né? A gente tem que ter uma atividade física, porque isso não é só vaidade, gente, para ficar forte, bonito, não, porque isso gera uma série de substâncias no nosso cérebro para a gente ficar bem-humorado, de bem com a vida. Aí a gente volta a falar, mas os idosos não precisam trabalhar. Não, precisam sim, claro que precisam. Quem é que não gosta de se sentir útil? Todo mundo gosta de se sentir útil. E o trabalho não precisa ser carregando peso, fazendo nada grave. Vou escrever um livro. Vou ler um livro para uma pessoa cega que não pode ler. Né? São trabalhos que não demandam esforço. É um trabalho prazeroso, porque você vai estar fazendo bem. E não se engane, quando a gente faz o bem, o maior beneficiado somos nós. Não é quem está recebendo. Isso quando a gente faz de coração, com vontade, com aquela vontade de servir mesmo na causa do bem, a gente é que é mais beneficiado do que quem está recebendo. E, por exemplo, é constatado que, vejam só, palavras cruzadas ajudam a combater o Alzheimer. Vocês sabiam disso? O que é fazer palavra cruzada, gente? É exercitar o cérebro, exercitar a mente. A gente não pode parar em momento nenhum. A gente tem que ter a mente agitada o tempo todo, pensando, estudando, trabalhando, fazendo palavra cruzada. Tem as pessoas que não são da era da informática, né? Conheço pessoas que falam assim, eu nunca vou aprender esse negócio de internet.
Né? Meu pai tem 76 anos. Ele não liga mais para mim. Meu pai não liga mais para mim. Tá na internet. Meu pai fala assim, aí aparece lá no Google Plus, né? Meu pai fala assim, chamando você para uma chamada de vídeo. Olha só, meu pai com 76 anos, eu lembro quando ele não sabia mexer com o mouse. Ele não conseguia mexer com o mouse. Minha mãe, mesma coisa. Eu estou lá trabalhando às vezes, estou no trabalho, né? Aí surge assim, tá aí meu filho? Mãe, eu estou trabalhando, depois a gente se fala. Foi bom que a conta de telefone reduziu bastante, né? Mas é porque é a vontade de querer exercitar a mente. E meu pai já é reformado há muito tempo já, muitos anos. Então é um trabalho que a gente tem que exercitar de manter a mente ocupada. Não só para a nossa saúde física, mas para a nossa saúde espiritual, a nossa saúde emocional. E não há melhor forma do que fazer isso do que fazendo bem, né? Porque se a gente não fizer, não vai ter progresso. Não vai ter progresso físico, né? A gente que pratica esporte sabe, se eu quero participar de um campeonato, seja ele qual for, de natação, de futebol, eu preciso me exercitar. Se eu não me exercitar, eu não vou ganhar. Assim, a possibilidade de eu ganhar é de 50%. Tá? Vamos supor que eles também estão treinando. Mas se nós não treinarmos, a probabilidade diminui. Né? A gente não vai querer ganhar sem treinar. Né? Todo mundo quer ficar forte, né? Todo mundo quer ficar forte, saradão. Mas ninguém quer lá fazer aquele exercício chato, né? De ficar 1, 2, durante não sei quantos meses. Tem uns que apelam. Tomam uns produtinhos, porque 2 semanas o cara tá... Mas não façam isso que faz mal à saúde. E outra, quando a gente é muito ocioso espiritualmente, a gente fica sempre jogando para a espiritualidade as coisas. Quando a gente precisa fazer alguma coisa do bem, né? A gente fala assim, não, que os espíritos amigos vão nos ajudar. Deus vai nos ajudar. Vai. Mas se você não fizer nada, Deus não vai te ajudar, não. Se você não preparar uma palestra, o espírito não vai chegar aqui e fazer um fenômeno de voz direta e começar a falar para vocês. Não vai, gente. Tem que estudar. Né? Divaldo passou por um aperto numa situação. Né? Não, Joana de Ângeles sempre ajudando ele estuda os temas, estuda, chega lá, os espíritos ajudam ele. Uma vez ele, não vou estudar não, Joana vai me ajudar. Chegou lá na hora para falar, senhoras, senhores, queridos irmãos, queridas irmãs espíritas, jovens, velhos, meus sinceros votos de muita paz. Ops, deu branco. Joana, me ajuda aí. Ué, você não estudou não? Se Divaldo passa um aperto, que dirá nós? A gente não pode ser marionete de espíritas, dos espíritos. Os espíritos precisam do nosso trabalho para trabalhar também. Eu estava conversando com um colega hoje, falando sobre esse tema que a gente ia conversar. Se Einstein, por exemplo, precisasse vir aqui fazer uma comunicação mediúnica a respeito de física quântica, sei lá, através de um professor de literatura, imagina o esforço dobrado que ele ia ter que fazer para poder explicar para ele que uma partícula, ora é onda. E o professor não ia entender. E aí o processo de mediunidade teria muito ruído, né? Porque ele não ia conseguir ser claro na comunicação, no pensamento que Einstein quer fazer. Se esse espírito realmente precisar se comunicar por aquele médium, o que ele vai fazer? Mesma coisa que Emmanuel fez com Chico. Chico, vai estudar. Vai estudar, porque se você estudar, as coisas ficam melhores. Aí ele não vai ter tanto esforço, a gente não vai botar todo o esforço para a espiritualidade ajudar a gente. Então a gente precisa exercitar, estudar e trabalhar no bem. Né? O próprio... um evento que acontece muito é quando as pessoas querem fazer consulta, né, mediúnica, seja no centro espírita, numa igreja ou num centro de umbanda. As pessoas vão lá e falam assim, não, eu quero receber as respostas para as minhas perguntas, afinal de contas, eu sei que eu sou um pouquinho preguiçoso, mas sabe como é, né? Eu preciso comprar um carro novo, afinal de contas o meu Porsche já está meio passado, eu preciso comprar um carro melhor, uma Lamborghini. E aí começa a querer, e não faz nada para mudar. Né? Fala assim, não, minha esposa é muito chata, meus filhos não me deixam em paz. E aí ele chega numa reunião e aí os espíritos falam assim para ele, exercita a paciência. Aí
Aí ele sai assim, mas eu sou paciente. Como ele manda eu exercitar a paciência? Ora, pois. E aí ele começa, né? Fala assim, vai em outro lugar. Aí o Espírito fala assim para ele, seja mais tolerante. E aí ele, mas eu vou para saber como que eu resolvo o problema do meu filho ou da minha esposa? E ele fala para eu me modificar. Como isso? Como que é que a gente se modifica? Né? A doutrina espírita está aí para isso. É a ferramenta que eu conheço mais perfeita para a gente poder se melhorar. Porque ela explica tanta coisa. E aí as evoluções que a gente vê nos livros de Divaldo, na série psicológica de Joana de Anjos, vai explicando tantas coisas para a gente, que as coisas ficam tão claras, e a gente não tem desculpa para dizer depois que não sabia. A gente tem preguiça. Às vezes a gente fica ocioso espiritualmente e não quer executar o trabalho do bem. Então, fica o recado, a gente precisa avançar. O mundo só gira porque tem trabalho. E para trabalhar, a gente tem que ter força, tem que ter ânimo. Seja um trabalho de ordem física, né? Os avanços tecnológicos, os avanços da engenharia, todos esses avanços dependem de trabalho. Os avanços espirituais não é diferente. Depende de trabalho, estudo, esforço continuado. Vamos errar? Vamos. Não somos perfeitos. Mas assim como uma pessoa tem uma recaída de um vício, a gente também tem as nossas recaídas morais. Mas não podemos nos fazer de coitadinhos, de achar que, ai meu Deus, o mundo acabou para mim. Não. Senhor, me perdoa. Eu tenho as minhas fraquezas, mas me dá força para que eu não caia de novo. E bola para frente. A vida continua. Kardec, quando recebeu a incumbência de ser o codificador da doutrina espírita, ele não se reconhecia um espírito perfeito. Sabe o que ele pediu para a espiritualidade? Quando as minhas forças me faltarem, me dê forças. E é isso que a gente tem que pedir. Dar força para a gente sair da inércia, avançar, sair da ociosidade, melhorar o nosso padrão mental. Não só aqui na casa espírita. Porque aqui na casa espírita a gente tem a obrigação, entre aspas, de ter esse padrão mental. Mas é dentro de casa, é no trabalho. Para quê? Para a gente fazer a diferença. Para a gente ser pontos de luz e ajudar a espiritualidade no trabalho do bem. Porque nós somos trabalhadores do bem. E é assim que a gente deve continuar a seara do Mestre, através do trabalho incessante no bem. Deus abençoe a todos. Gostaríamos de agradecer ao orador por essa brilhante palestra e dizer a todos que daqui a pouco